Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso básico de compras. Vamos falar agora sobre as modalidades e condições de compras. Vamos estudar as mais usadas no mercado. A primeira delas é a compra emergencial. É aquela que se realiza às pressas e acontece quando a empresa não faz planejamento das compras e acaba tendo que comprar de forma emergencial. Excesso de compras emergenciais é um sinal de problemas na gestão de planejamento de compras. Compras especulativas é realizada antes de haver uma real necessidade, buscando uma vantagem competitiva. Exemplo da minha vida profissional. Trabalhei em uma empresa e uma das matérias-primas é a ureia. Ureia é um componente químico usado na indústria de fertilizantes. Eu estudava o mercado de ureia profundamente. Assinava publicações do setor, conversava com profissionais que comercializavam o produto. Um dos países que mais se produz ureia é a Ucrânia. Aqui no Brasil temos um grande produtor de ureia, que tinha contratos de fornecimentos baseado no preço internacional. Em um dado momento, uma das maiores fábricas de ureia da Ucrânia teve um sério problema técnico, bem no meio do inverno daquela região. Uma paralisação nessa planta de ureia, dada a sua contribuição na produção mundial, provavelmente iria elevar o preço internacional do produto. Devido às baixíssimas temperaturas, a fábrica precisava de algumas semanas para retomar a produção. Então, baseado nessas informações, pedi autorização ao meu diretor para fazer um pedido extra de ureia. E assim o fiz. Dito e feito, 2 semanas depois, o preço da ureia disparou no Brasil. E a empresa que eu trabalhava obteve uma excelente vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, graças a uma compra especulativa. Compras contratadas é aquela que prevê a entrega dos pedidos em épocas pré-determinadas. Exemplo, Páscoa, Natal. Você tem produtos específicos para aquela época. Então, geralmente, os compradores planejam com 3 a 4 meses de antecedência para atender essas datas festivas. Interessante fazer um contrato de compra garantindo uma quantidade mínima possível do produto para garantir a demanda. Reposição é aquela para adquirir materiais com comportamento estável de vendas ou de consumo. Como o próprio nome diz, reposição de estoque. Ou seja, a minha demanda do dia a dia de produtos que eu usarei para comprar, girando em condições normais. Condições de compras. A primeira, preço. É a condição mais importante de uma compra. O comprador precisa estar focado na condição de preço. Pois, como conversamos anteriormente, qualquer centavo economizado em compras potencializa o resultado financeiro da empresa. Prazo de entrega é a definição dos prazos necessários para que os produtos ou materiais estejam na empresa, prevendo possíveis atrasos por parte do fornecedor. Um bom comprador está sempre prevenido, ou seja, possui um fornecedor alternativo. Também já conversamos sobre isso. Caso o fornecedor principal cometa alguma falha, é o que comumente chamamos de plano B. Exemplo, caso um fornecedor de carne em um restaurante tenha problemas e passe a entregar os pedidos em atraso. Atrasos podem esconder problemas sérios e, às vezes, irrecuperáveis. Desabastecer de carne em uma cozinha seria algo desastroso para um profissional de compras. Por isso, recomendo fortemente desenvolver e manter ativo fornecedores alternativos para os produtos-chave da empresa. O frete. Em alguns casos, uma parcela significativa do preço do produto. O comprador deve sempre analisar o frete, fazendo comparações do tipo de preço mais o frete. Procurar também soluções alternativas para reduzir os custos com frete. Exemplo, usar um sistema de coleta chamado em inglês Milk Run, ou em português a corrida do leite. O Milk Run surgiu na década de 50, quando acontecia a corrida do leite, na qual um transportador coletava o leite em 2 ou mais fazendas com uma rota única, sem desvios e com horário pré-estabelecido, transportando para a empresa de processamento. Ainda na condição de frete, precisamos negociar o Incoterms. Incoterms é um conjunto de termos comerciais empregados em vendas domésticas e internacionais, que definem as responsabilidades das partes de um contrato de fornecimento. São várias situações previstas nos Incoterms, que serão abordados no curso avançado de compras. Mas, por hora, vamos considerar apenas o pagamento do frete.
Aqui no Brasil, em operações domésticas, utilizamos o Incoterms, FOB e CIF. Resumidamente falando, o FOB significa que o cliente é responsável pelo frete, e CIF, onde o fornecedor é o responsável pelo frete. Já vi casos em que o comprador esqueceu ou passou desapercebido a negociação do frete. Em alguns casos, o preço negociado para o produto pode não suportar esse valor. Assim, o comprador deve tentar negociar o produto CIF, ou seja, o fornecedor paga pelo frete. Em outros casos, o comprador pode estar com uma entrega ou coleta próximo ao fornecedor, utilizando o seu próprio veículo. Então, deve-se tentar fazer um milk run e negociar com o fornecedor um preço FOB, ou seja, frete por conta do comprador. Embalagens. O tipo de embalagem em que vem acondicionada a mercadoria constitui fator preponderante no seu preço de aquisição. Verificar o tipo de embalagem que vem acondicionada à mercadoria que você estiver negociando. Em algumas situações, o fornecedor pode querer cobrar pela embalagem. E isso tudo precisa ser acordado nas negociações. As condições de pagamento e descontos junto aos fornecedores. Esse, ou, como se diz, é a cereja do bolo da negociação. É a última parte que o comprador vai comentar. Agora, vamos falar sobre as condições de pagamentos e descontos. Então, toda negociação, como já dito antes, você primeiro negocia o volume da demanda, depois o preço, avança para o pedido de desconto, e depois que tudo estiver acertado, deve ir para as condições de pagamento. Procure não negociar condições de pagamento antes de negociar os valores, pois as condições de pagamento podem conter descontos escondidos e pode mudar completamente o resultado da negociação. Como saber qual o prazo de pagamento mínimo que preciso negociar? É uma boa pergunta. Verifique com a área financeira ou contábil qual o prazo médio de recebimento dos clientes. O prazo de pagamento de fornecedor mínimo deve ser maior que o prazo de recebimento, de forma que as faturas dos fornecedores não impactem negativamente o fluxo de caixa da empresa. Já os descontos para pagamentos à vista já estão incluídos normalmente em qualquer negociação. Para compras à vista, considerar o diferencial em percentual do preço à vista versus prazo em dias. Por essa aula é isso. Nos vemos na próxima aula. Até lá!